Olá, tudo bem? Prontos para mais uma videoaula? Bora lá começar? Hoje com o uso da crase. Essa é uma das matérias, um dos conteúdos mais difíceis da língua portuguesa. É o uso da crase. Quando é opcional, quando é obrigatória, né? Quando ela é proibida. E isso vocês assim, vão aprender no dia a dia, estudando, trabalhando mesmo, revendo, fazendo exercícios, muita leitura, praticando mesmo para automatizar esse conteúdo. Uma regra prática que eu já passei para vocês em sala, né, o ano passado e este ano também, é uma regra básica que dá muito certo. Quando eu tenho no masculino o ao, né, aí de o feminino eu vou usar o a, esse a é craseado. Então, para você saber se há crase antes de uma palavra feminina, né, porque na palavra masculina, né, não vai haver a crase. Troque essa palavra por uma masculina correspondente. Veja, se antes aparecer, né, o ao no masculino, lá no feminino vai aparecer o a, né, o a craseado. Porque o verbo, né, lá nessa predicação, ele vai pedir o a, né? Quem vai a algum lugar. Então, vai ser de acordo com esse pedido aí, né, do verbo, esse complemento. Se ele virá ou não, né, com essa preposição a. Ele foi à feira ontem, ele foi ao mercado ontem, ao sítio, né? Ele foi à fazenda. Se antes da palavra masculina aparecer apenas a e não ao, então a crase, né, não vai aparecer. Os jogadores visitaram a cidade. Os jogadores visitaram o museu. Eles não visitaram ao museu, e sim o museu. Então, se aí eu troquei por o e não ao, então não temos a crase. Então, esse sinalzinho aí, a crase, né, que é esse acento ao contrário, serve para evitar a repetição do a mais a nas situações em que precisamos utilizar o a com função de vogal mais a preposição a, né, na junção, né, a. Né, eu não vou falar a, né, eu vou falar a, mas eu sei que aí tem a crase. Então, o primeiro pedido aí da crase obrigatória, antes das palavras femininas, ela poderá ou não existir. Vou à padaria, vou à padaria. E eu não vou falar vou à padaria, vou à padaria. Então a crase serve para evitar que escreva, né? Eu vou à padaria. No exemplo 2, na indicação de horas. A aula começa às 8 horas. Então, outro exemplo clássico, né? Eu vou trocar essas horas por ao meio-dia. Eu podendo trocar por ao meio-dia, essas horas aí vão aparecer acompanhadas da crase. A aula começa ao meio-dia. A aula começa às 8 horas. Mas, no entanto, quando falamos em horas contadas, não usamos crase. Por exemplo, as 2 horas de aula pareciam não ter fim. Não é que às 2 horas a aula ia começar ou terminar, né? Às 2 horas, às 3 horas, então eu estou falando a quantidade de horas. Não temos aí o uso da crase. A crase também não é usada se antes das horas tiverem as preposições após. Vem após às 14 horas. Eu não vou falar vem após ao meio-dia. Então, não posso trocar por ao meio-dia, então sem a crase. Nas locuções prepositivas e conjuntivas femininas. Às custas dela ficou de castigo. Chorava de rir à medida. Né? Então, são preposições, são locuções prepositivas e conjuntivas. O pronome é aquele, aquela, aquilo. Se tiver, né, com a contração a. Não empreste dinheiro para aquela pessoa. Então, não empreste dinheiro a aquela pessoa. Então, não empreste dinheiro àquela pessoa. Então, é o a mais o a. Frase facultativa, 3 casos para lembrar sempre. Depois da preposição até. Vou até a faculdade agora. Ou vou até a faculdade agora. Vamos até a feira? Vamos até a feira. Então, a preposição até
a crase é facultativa. Fui até a loja de manhã, fui até a loja de manhã. A crase é a junção da preposição a com o artigo a. Então, vou à praia, né? Nós já vimos lá, né? Vou à praia. Mas também podemos dizer até a. Vou até a praia, vou até a faculdade. Artigo definido e indefinido. Até antes de horas. Antes da indicação de um horário, usamos crase, mas se antes das horas vier a preposição até, esse uso é facultativo, né? Nós já vimos. Cheguei ao restaurante até às 20 horas, ou chegarei ao restaurante até às 20 horas. Esse segundo exemplo, né, eu particularmente acho meio estranho, né? Então, já quando aparece o até, eu não gosto de usar a crase, eu acho que fica meio puxado, sei lá, né? O médico atenderá o paciente até às 14 horas. O médico atenderá o paciente até às 14 horas. Já que nós vamos trocar aí, né, até ao meio-dia, fica estranho, né? Então, vamos deixar sem a crase para guardar, fica mais fácil. Já que é facultativo, vamos guardar sempre o ao. Até às 11 horas devo ligar para você. Ou até às 11 horas devo ligar para você. Já que eu tenho até, a crase é facultativa. Né? Se vocês quiserem, né, antes de horas aí, para dar mais uma fixada nesse conteúdo, né? Antes de nomes femininos. Custa a Maria ver o filho sofrer. Né? Então, aí nós temos o nome próprio, a frase também a crase, né? Nessa frase é facultativa. Ou custa a Maria, né? Custa para Maria ver o filho sofrer. Obedeça a Joana, né? Quem obedece, obedece a alguém. Então, obedeça a Joana. Então, repetindo, nome próprio, né? Feminino, a crase é opcional. Informou a Ana, ou informou é para a Ana, a craseado. Por quê? O uso do artigo é facultativo antes de nomes próprios femininos. Maria uma simpatia, ou a Maria é uma simpatia. Joana é inglesa, ou a Joana é inglesa. Ana está atrasada, ou a Ana está atrasada. Uma vez que não haja o artigo a, haverá apenas a presença da preposição a. Então, logo não há crase. Então, por isso, essa crase aí, ela, né, o uso dela é facultativo. Antes dos pronomes possessivos, nós iremos à tua casa. Não, ou não iremos à tua casa. Quer assistir a nossa reportagem? Ou querem assistir a nossa reportagem? Nós indo nas segências, né, que é o verbo assistir, né, no sentido de ver, né, ele pede ali a preposição, né, a assistir a. Ele vai aparecer ou não com a crase. Vamos à minha casa ou vamos à minha casa. Agora, se essa casa for especificada, por exemplo, vamos à casa dos anões, né, fomos à casa dos 7 anõezinhos. Então, quando essa casa, né, esse substantivo casa, ele vier especificado, a crase é obrigatória. Com a palavra casa e com a palavra terra, né? Fomos à terra dos anões. Então, se a terra vier aí, né, especificada, é com a crase. O uso do artigo também é facultativo antes dos pronomes possessivos. E é por isso que antes deles o uso ou não da crase está correto. Tua casa é bonita, ou a tua casa é bonita. Nossa reportagem está ótima, ou a nossa reportagem está ótima. Minha casa está uma bagunça, ou a minha casa está uma bagunça. Então, quando eu vou usar a crase, né, ou não, é porque esse artigo ali, ele é ou não opcional na hora de descrever a frase, né? Então, nessa transformação, a crase fica sendo opcional. Uma regrinha também interessante, né, que vale a pena vocês anotarem no caderno, é quando não se usa a crase.
em palavras masculinas. Antes do artigo indefinido, uma, alguns e algumas. Em expressões em palavras repetitivas. Quando o a é trocado por até, que ele fica até opcional. Antes de verbo, antes do pronome de tratamento, ele, ela, vossa excelência, vossa eminência, e os outros pronomes de tratamento. Não usamos a crase. E quando a palavra que vier depois estiver no plural. Então, se eu escrevo assim, faça atividade da página 100 à página 110. Então, esse A é craseado, da página 100, porque esse página ainda no segundo termo, ela está aí escondida, né, implícita, né? Então, ela foi eliminada. Então, neste caso aí, né, eu vou usar a crase, faço o exercício da página 100 à página 110. Mas se eu colocar no plural, as atividades serão relativas às páginas 100, né, a 110. Então, aí, eu não vou usar a crase, certinho? Na próxima aula, né, nas próximas aulas e nas próximas lives, ainda trataremos do uso da crase e mais um pouco de regências. Então, nós vamos aí nas lives, nas atividades, né, nas próximas videoaulas, fazer uma revisão com uma fixação sobre regências verbal nominal e crase. Combinado? Beijos, até a próxima!